algo bom, mas que no final não acrescentou em nada. Às vezes dedicamos esforços por coisas que não acrescentam nada, não fazem bem a ninguém. Às vezes, até acreditamos que os nossos atos são benéficos, mas na verdade, eles apenas apontam para a ânsia de nosso coração e o enchimento de nossas próprias vaidades. Pulamos de cidade em cidade, procurando encontrar alguma coisa que possa nos dar sentido. Para muitos, como Paulo, o sentido era ser defensor de uma religiosidade. Tornar-se alguém sanguinário pela uma percepção errada da fé. Alguém que pudesse ser capaz de, inclusive, arquitetar a morte de outras pessoas, destruição de amigos, separação de famílias. Alguém que, por causa de uma percepção errada da fé, era capaz de perseguir, era capaz de humilhar, apedrejar pessoas que Jesus havia se entregado na cruz para alcançar. É bem verdade que Paulo fazia o que fazia, ainda nesse contexto, Saulo fazia o que fazia, não com mentira em seu coração, porque até os seus atos maus eram verdadeiros, porque acreditava piamente que aquilo que estava fazendo era o certo. Não havia dualidade de pensamento, não havia dúvida em seu coração. Acreditava que ele estava agradando a Deus com a perseguição que estava estabelecendo contra aqueles do caminho. O que ele não esperava que em um momento, de repente, algo pudesse acontecer. Esse de repente acontece com todos nós. Acontece com todos nós. Em algum momento, nós estamos nos empenhando a realizar determinadas coisas, somos capazes, inclusive, de brigarmos com quem nós amamos. Às vezes nós, Jesus, tem de misericórdia de nossas vidas. Muitos casais que há o jugo desigual, um é cristão e outro não é cristão, mas já estão casados. Quando o não cristão, por não ter conhecimento, briga, perfeito. Mas e quando o cristão, às vezes, está saturado e começa a tentar impor determinadas coisas? Às vezes, pelas nossas fragilidades, nós erramos no passo, falhamos nas posições, erramos nas correções. Em vez de atrairmos, nós repelimos. Em vez de amarmos, nós apedrejamos. É assim às vezes dentro de casa. Se você não fizer, Deus castiga, hein? E quando Deus está demorando demais, a gente dá um jeito de castigar em nome de Deus. Às vezes é no ministério. Nós achamos que o nosso zelo desmedido por aquilo que entendemos ser o correto é a senha necessária para sacrificarmos pessoas maravilhosas em seus talentos. Diz Paulo à igreja de Colossos, ou aos Colossenses: corrijam, mas corrijam com humildade, corrijam com cuidado. Cada ser humano tem um preço muito grande, tem uma importância enorme,
Nós não podemos pegar pessoas e jogar na lata do lixo achando que estamos fazendo bem, quando na verdade estamos apenas enterrando talentos. Não podemos de forma alguma fazer isso. Às vezes nosso vislumbre de uma espiritualidade saudável, quando não no Senhor, nos leva a viver o contraponto daquilo que seria uma espiritualidade saudável, ou seja, uma espiritualidade doentia. Existem pessoas que nesse exato momento estão orando, de fato, para que Deus coloque determinadas pessoas no leito, para que através do sofrimento elas consigam enxergar a glória de Deus. Mas que isso? Se não for por amor, meu irmão, não adianta. Se o amor não alcançar o coração das pessoas, elas podem até fazer como uma barganha diante de Deus, mas não houve o alcançar, não houve o ser alcançado, e por isso, passando determinados dias, abandonam tudo, porque não houve uma experiência real de fé, uma conversão, uma metanoia, uma mudança de mente. Não houve a salvação, a efetivação da salvação ali. Não adianta impor uma conversão, a conversão precisa brotar, precisa ser pela fé. Não adianta apontar as pessoas e dizer, abandona o caminho ou você morre, e as pessoas dizem, para não morrer eu vou. Por quê? O que vai acontecer? Depois de um tempo vou abandonar aquilo e vou voltar. Por quê? Porque ninguém se mantém pertencente àquilo que não foi alcançado. Não adianta forçação de barras. Um dia pensando, pastor, meu esposo não é cristão, pastor, minha esposa não é cristão, eu tento falar, se converta, faz isso, o que eu tenho que fazer? Ame-o, ame-a. Por quê? Porque só através do amor ele pode ver Cristo, ou ela pode ver Cristo na tua vida. Não significa dizer que você tem que passar a mão na cabeça, não significa dizer que você tem que ir para a barraca e encher a cara também, não significa dizer que você tem que fumar maconha ou cheirar junto, mas ame apesar das situações ruins que estão vivendo. Não tente impor o cristianismo sem autenticidade. Não tente impor uma conversão se não houve o quebrantamento no coração. Apenas ame. Ame. Permita se gastar por amor. Alguns, rapaz, meu Espírito Santo está falando tanto no meu coração. Tem uns que falam assim, olha, grava aí. Eu tô igual os meus amigos, assim, meus irmãos assembleanos, falam assim, estou sentindo no meu coração, estou sentindo. Tem gente que fala assim, mas eu não sou nenhum bobo. Sou nenhuma boba. Tudo tem limite. O limite é amor. E se ama, acredite, a linha estica toda hora e não arrebenta. Paulo estava ali, agindo, tentando convencer através da vara. O que ele não esperava, que naquele afã, ainda que fosse errado, mas era verdadeiro para ele, em algum momento, de repente, ele teria uma experiência com Deus. O que muitas pessoas precisam é uma genuína experiência com Deus. Enquanto não tiver experiência com Deus, continuaremos com sangue nos olhos em direção a Damasco para machucar mais pessoas. Mas quando nós temos experiências com Deus, nossa vida muda completamente.
A experiência com Deus faz toda a diferença. Ela muda as nossas percepções. Ela muda a nossa forma de entender determinadas coisas. Ela muda, inclusive, o propósito que antes estava deturpado em nosso coração e nos alinha à vontade de Deus. Ela muda. Por isso que eu acredito de verdade que o homem pode ser violento, a mulher pode ser violenta. Esse papo que só homem é violento, igual estão propagando, isso é uma balela. Que tem um cara de mulher braba, que joga panela, que joga lata na cabeça dos outros, que arranha o rosto do cara toda, o braço. Meu irmão, tem muita gente braba. Esse papo de que... Esse dia eu recebi essa semana um ator aí, o pai é pegador e o cara chorando. Falei, rapaz, o pai maior pegador, fala, rapaz, esse cara é velho, mas pega todo mundo. E aí o filho, me perdoe, porque nós temos uma dívida. Eu estava falando com o casal ali, Danilo e Jaqueline, hoje à tarde, e falei, está faltando alfa no mercado. Quem que entende o que é alfa aí? Quem é da antiga está entendendo o que é alfa? Eu vou ajudar. Macho alfa no mercado. Está faltando macho alfa. É muita sentimentalismo, meu irmão. Toma vergonha. Tá amarrado, rapaz, tá multiplicando os sensíveis. Fala, que coisa. Tá faltando biotônico fontura. Metiolate. O pessoal tá precisando sofrer para ficar duro. Estão muito moles. Fala, cara, rapaz, Jesus, me ajuda, pai. É muita coisa doida para minha mente. Mas olha, veja bem. A pessoa pode ser braba, mas quando tem um encontro com Jesus, ela é modificada. É um encontro, é o de repente da fé, do nada. Estou a caminho de Damasco para fazer mais mal às pessoas, e aí veio uma luz, e daqui eu quero estabelecer algumas coisas. Fui encontrado. Primeira verdade, se permita viver as experiências com Deus. Não resista. De repente, nessa noite, a luz do Senhor está brilhando sobre a sua vida. Você está no caminho de Damasco para fazer besteira, e a luz no meio do caminho brilha, de repente dizendo, para! Esse não é o caminho, essa não é a atitude, esse não é o pensamento. De repente você está aí trilhando, como eu, meus 15 anos, quando tive a oportunidade de conhecer uma menininha intimamente, descendo esse Morro do 21, quando ouvi, numa noite fria, chuvosa, indo para casa, saindo da igreja, eu ouvi uma voz, achei que estava maluco, dizendo, eu não te criei para isso. Para com essa bobeirinha, para com essas possibilidades, esses achismos pecaminosos. Converta-se.
Quando nós temos essa experiência com Deus, nós paramos em nossa caminhada, nós paramos em nossas intenções, nós paramos em nossas inclinações, nós paramos em nossos objetivos, e naquele momento percebemos que é alguém infinitamente maior do que nós somos, e que é detentor de tudo na vida, e que nada sai do controle da vontade dele. Abra-se às experiências. Pare com essa caminhada insana a Damasco. Deus pode estar brilhando essa luz nessa noite dizendo: para! Essa voz ecoou para Saulo. Essa voz ecoou para os pais apostólicos. Essa voz ecoou para os exegetas, os primeiros teólogos. Essa voz um dia ecoou também para Agostinho, de uma família bastarda. Em determinado momento, desiludido com a vida, prostituto por natureza, foi encontrado por Cristo em uma viela. E depois daquele momento, depois daquela experiência, aquele que chamam de Santo Agostinho, alguém que produziu inúmeras coisas que até nos nossos dias nós lemos e percebemos que a mente dele está ainda à luz da nossa percepção comum. Esse homem disse: a graça de Deus é irresistível. Quando ela chega, essa presença gloriosa, não tem nenhum homem carnal, não tem nenhum homem ou mulher prostituta, não tem nenhum ser humano prostituto na sua essência, não tem nenhum homem, um ser humano viciado em sua essência, que não possa ser transformador. Talvez a sua vinda aqui tenha sido para pagar promessa para alguém. Talvez a sua vinda aqui tenha sido uma promessa para o próprio Deus, mas pode ser ainda que a sua vinda aqui seja a luz que iluminou onde você estava dizendo: para o que você está fazendo, volte para o caminho que eu quero que você trilhe. Se abra essas experiências. Segundo, não tenha vergonha de cair do cavalo. Às vezes nós caímos porque nós estamos muito altos. Estamos muito cheios de nós mesmos. E é importante nós cairmos às vezes, para nós percebermos que há um Senhor nos céus. Paulo não sabia que voz era aquela que falava, ou aquela luz que se mostrou para ele, mas ele respondeu, minha amiga Celinha, Senhor. Ele percebeu que havia uma autoridade ali naquele lugar, e que ele era apenas um servo. Às vezes nós caímos do cavalo para sermos recondicionados nos propósitos que infelizmente acabaram sendo deturpados em nossos corações. Começamos bem, achando que agradávamos a Deus através da religião, mas descobrimos que na verdade estávamos desagradando com as nossas atividades, nosso dia a dia, e nós caímos do cavalo para sermos recondicionados e reencaminhados para o centro da vontade de Deus. Não tenha vergonha de cair 1000 vezes do cavalo, desde que você saia do caminho de Damasco e vá para a casa onde Deus estabeleceu para a sua vida. Paulo caiu do cavalo, mas foi caindo do cavalo que ele ouviu a voz de Deus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando nós estamos altos demais, nós estamos cheios dos nossos planos, mas é quando a gente cai do cavalo que a gente já estava ali, Senhor, já estava na minha frente,
mas eu não estava conseguindo ouvir a tua voz. Já estava na minha frente, mas eu não estava conseguindo ouvi-lo, Senhor, mas agora eu ouço, agora eu vejo, agora eu estou percebendo, agora eu estou entendendo, agora eu estou compreendendo aquilo que queres para a minha vida. Às vezes a gente cai do cavalo. Às vezes nós somos levados ao chão pela forte luz de nos mostrar, dizendo: não é do teu jeito, é do meu jeito. Aleluia. Três. E o último. Paulo foi encontrado. Ele não estava procurando o Cristo, mas ele foi encontrado pelo Cristo. E quando ele foi encontrado, todas as resistências em seu coração foram rompidas. O Senhor não estava o chamando na perfeição do ser dele, até porque Deus estabeleceu que ele fosse para determinada casa, em determinada rua, porque determinado homem espiritual iria visitá-lo em determinado momento. Mas Deus tirou dele a visão. É importante, às vezes, quando nós temos um encontro com o Senhor, sermos encontrados por Cristo. É importante, às vezes, nós perdemos a visão. Mas que isso, pastor? Eu não quero ficar cego. Não é isso. Calma. É importante nós perdermos a visão daquilo que está embaçando o nosso entendimento. Estava dizendo mais cedo, quem veio pela manhã, o fechamento da série de mensagens de Neemias, que percebi ano passado que eu estava toda hora no YouTube vendo noticiários de política. Eu falei: não pode ser assim. Aí agora eu passo o dia trabalhando, ouvindo música cristã. Porque percebi, eu sabendo ou não sabendo, acontecerá aquilo que é da vontade de Deus. A minha visão foi realinhada com os céus. Eu vejo tantos pastores, tantos líderes, tantos cristãos brigando política. Olha, é bom ser entendedor da política, mas não entre em brigas. Não entre em brigas. Por que não entre em brigas? Porque como pastor que somos, nós somos pastores daqueles que acreditam de uma forma e daqueles que acreditam de outra forma. Nós somos pastores de todos. Não briguem. Recondicione a mente de vocês. Passa a ouvir uma musiquinha. Permita que o Senhor corte algumas coisas da sua vida. Permita ser recondicionado. Paulo foi encontrado. E ele nunca mais foi o mesmo. Ele recebeu uma visão que veio dos altos céus. Pastor, eu estou enxergando essa luz. E meus olhos estão se fechando para tudo aquilo que não é da vontade de Deus. Mas e agora? O que eu vou fazer? Você precisa ser discipulado. Você precisa receber uma visão que não vem de homens, mas uma visão que vem dos céus. Só homem e mulher que teme ao Senhor pode dar essa visão para você. É o caminhar junto, é colocar do lado e falar assim: ó, Saulo, você é até muito inteligente, você é até muito entendedor, mas o que você precisa agora é aprender as coisas do reino dos céus.
Quantas pessoas precisam ser encontradas pelo Cristo nessa noite? Quantas pessoas precisam ser encontradas? Se o Espírito do Senhor estiver falando no teu coração, não endureça teu coração. Essa é a noite de começar a mudança na sua vida. Essa é a noite de você ser transformado completamente. Essa é a noite. Não é um convite para fazer parte da religião da matança. Não, 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 não. É um convite para fazer parte daqueles que são do caminho, daqueles que propagam a vida, daqueles que propagam que Cristo reina e virá buscar a sua igreja. Esse é o convite para fazer parte da família de Deus. Por isso, eu quero fazer 3 convites nessa noite a você. Primeiro, talvez você chegou aqui, é simpatizante do Evangelho, ouve o Evangelho, mas nunca tomou uma posição quanto ao Evangelho. E você hoje pode tomar essa posição dizendo: Jesus, eu fui encontrado por Ti hoje. O Teu chamado foi algo inquestionável. E realmente hoje eu vi, ouvi e entendi aquilo que Tu queres para a minha vida. E por isso eu Te reconheço como o único Senhor e Salvador de minha vida. Segundo, pode ser que você já tenha até conhecido o Evangelho, mas em algum momento o mundo te foi mais chamativo do que o estar na presença de Deus. E você mergulhou pesado em determinadas coisas. Mas hoje você viu, ouviu e entendeu e percebeu que é melhor estar na casa do Pai do que no mundo. E por isso hoje você toma a decisão de voltar. Terceiro e último, pode ser que você conheça o Evangelho, esteja em comunhão com o Senhor, comunhão com a igreja, mas nunca se batizou. O batismo não salva, mas todo aquele que é salvo é batizado. Não tem, pastor, o que eu vou fazer com o batismo? Você vai testemunhar para o mundo que você é de Jesus. É isso que é o batismo. De repente, você pode hoje estar decidindo isso. Entendi, então eu quero ser batizado. São 3 convites. Eu quero pedir para vocês ficarem sobre os pés, os que podem. E depois dessa canção nós vamos orar, falar com o Papai do Céu. E se você viu, ouviu e entendeu aquilo que Deus quer para a sua vida, eu quero convidar a você tomar uma atitude, porque quero orar com você. Vamos cantar.